O céu noturno sobre Beverly Hills brilhava com uma suave névoa dourada. Dentro do Aurelia Sky Lounge, cada mesa cintilava sob lustres de cristal. As taças tilintavam suavemente, as risadas flutuavam no ar, e a banda de jazz ao vivo enchia o terraço com um ritmo tão suave quanto veludo. Era o tipo de noite em que a riqueza disfarça a crueldade e o poder se esconde atrás de bolhas de champanhe. No centro de tudo estava Ethan Cole, o bilionário mais jovem do império imobiliário da Califórnia. Sua confiança era uma arma, polida e afiada. Vestido com um terno azul marinho sob medida, ele se recostava em sua cadeira, rodeado de homens que haviam construído suas fortunas sobre os sonhos dos outros. Falavam sobre mercados e fusões, margens de lucro e parcerias, enquanto os garçons se moviam silenciosamente ao seu redor como sombras. De frente para Ethan estava Vanessa Reed, a nova diretora de relações públicas da Cole Global Holdings. Ela era bonita de uma maneira calculada, com cada cabelo no lugar e cada sorriso ensaiado. Seu vestido brilhava em um tom bordô profundo sob as luzes, e seu perfume deixava uma doçura que preenchia o espaço entre os dois. Ela sabia como ser notada sem pedir atenção, e naquela noite estava conseguindo perfeitamente. "Ethan", sussurrou, com uma voz tão baixa que só ele podia ouvir. "Você deveria relaxar. É só um jantar." Ethan sorriu com arrogância. "Este jantar pode fechar um acordo de $5 milhões, Vanessa. Relaxar vem depois das assinaturas." Ela inclinou a cabeça com uma faísca brincalhona no olhar. "Você se preocupa demais. Deixe que eles vejam você se divertindo. O poder fica melhor quando sorri." E então, como para provar seu ponto, ela se inclinou em sua direção. Por um segundo, a sala pareceu se esvair. O som dos talheres e das taças se apagou, e Vanessa roçou seus lábios no pescoço de Ethan. O gesto foi breve, quase casual, mas deliberado o suficiente para que toda a mesa visse. Um silêncio se espalhou como ondas em água parada. Um dos investidores pigarreou. Outro ajustou a gravata, fingindo não notar nada. Alguém tossiu suavemente para preencher o vazio. Ethan não se moveu. Levantou sua taça, fingindo que não era nada. Fingindo que um beijo público de sua funcionária era simplesmente um mal-entendido, um costume europeu ou uma piada. Vanessa sorriu como se tivesse acabado de ganhar um prêmio. Mas a poucos metros de distância, atrás de um painel decorativo de vidro perto da entrada, estava Amelia Call, a esposa de Ethan. Sua respiração parou. O mundo ao seu redor pareceu inclinar-se, e a luz suave dos lustres se tornou muito brilhante, muito cruel. Ela havia chegado ali por acaso, ou talvez por destino. Havia planejado surpreender Ethan, compartilhar a boa notícia sobre os batimentos do bebê após sua última consulta. Havia se vestido com cuidado, com um vestido marfim simples que caía suavemente sobre sua barriga em crescimento. Estava com o cabelo preso e uma leve luz de ilusão a havia acompanhado por todo o caminho no elevador. Agora, essa luz havia se apagado. Através do reflexo do vidro, ela podia vê-lo. O homem que havia amado por 7 anos. O homem que lhe havia prometido que a família era tudo. Ele olhava para Vanessa com o mesmo meio sorriso que antes era só dela. Seus dedos apertaram a borda de sua bolsa até que os nós dos dedos ficassem brancos. O som do seu próprio coração enchia seus ouvidos, abafando a música. Sentiu o bebê se mover levemente, um suave tremeluzir que a lembrava que não estava completamente sozinha. Um garçom passou e parou ao vê-la, preocupado. "Senhora, está tudo bem?" perguntou em voz baixa. Amélia fez um esforço para acenar,
quase sem voz. Sim, estou bem. Mas não estava. Todo o seu corpo estava gelado. Vanessa riu de repente, jogando o cabelo para trás como se nada pudesse tocá-la. Pôs uma mão no braço de Ethan e sussurrou novamente, desta vez alto o suficiente para que os convidados próximos a ouvissem. Eu te disse, fazemos a equipe perfeita. Algumas parcerias nascem para o sucesso. Ethan não disse nada, mas seu silêncio foi uma confirmação suficiente. A garganta de Amélia se fechou. Quis ir embora, respirar, gritar, fazer qualquer coisa, exceto ficar ali imóvel, mas seus pés não respondiam. O garçom se afastou, dando-lhe espaço. A sala parecia menor, como se as paredes estivessem se fechando sobre ela. As risadas, a música e o brilho das taças se transformaram em um murmúrio distante. Ela havia amado essas reuniões. O glamour, a sofisticação, a sensação de pertencer a algo poderoso. Mas agora via o que era: um palco. E naquela noite estava vendo seu marido atuar para um público que não sabia ou não se importava que ele já tinha uma família esperando por ele em casa. Amélia piscou, contendo as lágrimas. Sua aliança de casamento refletiu a luz por um instante, brilhando sobre o mármore ao lado dela. Sentia-se pesada, mais fria do que nunca. Do outro lado do salão, Vanessa se inclinou novamente com uma voz encharcada de falsa doçura. Sabe, Ethan, você deveria dizer à sua esposa que os jantares de negócios podem se tornar íntimos. A mesa explodiu em risadas educadas, daquelas que escondem o constrangimento. Ethan também riu, deixando sua mão sobre a de Vanessa por um momento mais do que o necessário. Foi isso, a linha que ela não podia mais fingir não ver. O som veio antes que ela compreendesse que havia soltado sua taça. Ela se espatifou no chão com um barulho tão alto que a música parou por um instante. Todos os olhares se voltaram para ela. Amélia estava ali, pálida e tremendo, com os olhos fixos em Ethan. Ele congelou em sua cadeira, com o rosto perdendo a cor. Por um momento, ninguém se moveu. Apenas o eco de um pedaço de vidro rolando sobre o mármore preencheu o silêncio. O bilionário, a amante e a esposa, presos em um único instante de descrença. E no fundo de seu ser, Amélia soube que isso era só o começo. A taça caiu sobre o chão de mármore e quebrou em 1000 minúsculos reflexos. Todas as conversas no Aurelia Sky Lounge pararam instantaneamente. O jazz suave morreu no meio da nota. Até mesmo os garçons ficaram congelados com as bandejas nas mãos, sem saber se deviam se mover ou desaparecer. Ethan Cole foi o primeiro a reagir. Sua expressão passou da confusão ao susto e depois à irritação ao perceber quem estava ali. Sua esposa, Amélia, estava perto da entrada, emoldurada pela luz dourada. Seu vestido cor de marfim brilhava tenuemente, mas seu rosto havia ficado pálido. O choque havia apagado a cor de suas bochechas. Por um instante, parecia um fantasma que havia entrado por engano em um mundo que não lhe pertencia mais. A mão de Vanessa, que ainda repousava no braço de Ethan, apertou levemente. Ela seguiu o olhar dele, e ao ver a mulher na porta, seus lábios se curvaram em um sorriso pequeno e calculado. Oh, disse em voz baixa, o suficiente para que os convidados próximos a ouvissem. Acho que o jantar acaba de ficar interessante. A mandíbula de Ethan se endureceu. Ele se levantou da cadeira, cada movimento medido, fingindo calma enquanto o pânico se refletia em seus olhos. Amélia, disse com voz controlada, quase ensaiada. Você não deveria estar aqui. Amélia não se moveu. Sua voz foi tranquila, mas firme. Você disse que trabalharia até tarde. Os convidados se entreolharam. Alguns fingiram checar seus telefones. Outros baixaram a vista para seus pratos. O ar ficou pesado. Não era mais um jantar.
Era uma cena que ninguém queria testemunhar, mas da qual ninguém conseguia desviar o olhar. Vanessa pegou sua taça de vinho, bebendo lentamente, sem tirar os olhos de Amélia. Ela deve ter entendido mal, Ethan. Esses jantares corporativos podem ser confusos. Seu tom estava coberto de uma falsa simpatia. Alguns convidados sorriram com constrangimento, aqueles sorrisos que dizem que sabem que algo está errado, mas preferem não intervir. Ethan deu um passo em direção à esposa, abaixando a voz. Amélia, este não é o lugar. Por favor, vá para casa. Conversaremos mais tarde. Amélia negou com a cabeça. Não, você tem razão. Este não é o lugar, mas você me trouxe aqui, não é? Com suas mentiras. Um murmúrio percorreu as mesas. Um dos investidores mais velhos sussurrou algo para seu acompanhante. Uma mulher soltou um pequeno suspiro. O silêncio que se seguiu foi pior que o barulho. O assistente de Ethan, sentado a 2 mesas de distância, fingiu receber uma ligação e saiu rapidamente do salão. Ninguém queria ficar preso no meio da humilhação de um bilionário. Amélia deu um passo à frente. Pensei em te surpreender. Queria te dizer que o bebê está bem, que o coração dele está batendo forte. Seus olhos brilhavam enquanto falava. Mas vejo que você já está celebrando outra coisa. Suas palavras caíram como pedras na água parada. Ninguém respirou. Vanessa se recostou em sua cadeira, divertida. Que fofo! Ela veio até aqui só para te ver, Ethan. Isso é devoção. Sorriu debilmente para Amélia. Você parece cansada, querida. A gravidez pode causar isso. Amélia se virou para ela. Suas mãos tremiam, mas sua voz continuava firme. Você sabia que ele era casado. Você sabia que eu esperava um filho. Vanessa deu de ombros. Todo mundo nesta cidade sabe que ele é casado. Não parece que isso o detenha. Alguns convidados exalaram surpresos. Uma mulher perto do bar murmurou: Meu Deus! Outra empurrou o cotovelo do marido e sussurrou algo inaudível. A paciência de Ethan se quebrou. Basta, Vanessa, pare de falar. Mas ela não parou. Por quê? Não é como se eles já não soubessem. Você tomou sua decisão, não tomou? Toda a mesa agora olhava abertamente. O charme que antes cercava Ethan havia desaparecido. Em seu lugar estava um homem exposto, encurralado e de repente pequeno. Amélia sentiu as pernas falharem. Apoiou-se no encosto de uma cadeira para não cair. O bebê se moveu dentro dela e uma leve dor percorreu sua barriga. Um garçom se aproximou com um copo d'água, mas ela o recusou com a mão. Estou bem, sussurrou, embora nem ela acreditasse nisso. Ethan respirou fundo, tentando recuperar o controle. Amélia, me escute. Você está fazendo um escândalo. Não podemos falar sobre isso aqui. A risada dela foi suave e amarga. O escândalo você já fez, Ethan. Eu só vim ver. Por alguns segundos ninguém falou. O único som era o leve tilintar de uma colher no fundo do salão. Até a banda havia parado de tocar. Vanessa se levantou finalmente, movendo-se com uma elegância calculada. Ajustou o vestido e observou Amélia de cima a baixo, como se avaliasse algo frágil e fora de moda. Você deveria ir para casa. Estresse não é bom para o bebê. Os olhos de Amélia brilharam de fúria. Agora você se preocupa com o meu bebê? Claro que não, respondeu Vanessa com um sorriso frio. Mas me preocupa em terminar meu jantar em paz. O rosto de Ethan ficou vermelho. Vanessa, sente-se. Ela o ignorou. Todos aqui podem ver o que está acontecendo, Ethan. Ela está emotiva. Isso costuma acontecer. Amélia olhou para ele uma última vez. Você nem vai negar, não é? Ele hesitou, preso entre a arrogância e o medo. Então ajustou a gravata, o gesto típico de um homem que tenta parecer forte quando já perdeu todo o controle. Não é o que parece. Os convidados se entreolharam novamente. Um murmurou. Parece exatamente o que é. O coração de Amélia batia forte. Ela queria gritar,
jogar algo, fazê-lo sentir o que ela sentia. Mas apenas ficou ali, em silêncio, enquanto as lágrimas caíam pelo seu rosto. O sorriso de Vanessa se ampliou. Ela levantou sua taça de vinho levemente em direção a Ethan. Aos novos começos, disse em voz baixa. O brinde cortou o silêncio como uma lâmina afiada. Amélia respirou fundo, lutando para não desabar. Virou-se para a saída, cada passo pesado, seus saltos ecoando sobre o mármore. Ninguém tentou detê-la. Enquanto passava entre as mesas, as pessoas desviavam o olhar, fingindo estar concentradas em seus pratos, em suas taças, em qualquer coisa que não fosse sua dor. Ouviu fragmentos de sussurros ao passar. Pobre mulher. Daken. Ela está grávida? Ele está acabado depois disso. Não respondeu. Apenas continuou caminhando, uma mão sobre sua barriga e a outra limpando as lágrimas antes que caíssem. Atrás dela, a banda de jazz voltou a tocar suavemente. A música soava vazia, como uma trilha sonora de traição. No fundo do salão, um homem de terno escuro a observava partir. Sua expressão era inescrutável, mas seus olhos a seguiram até que as portas do elevador se fecharam. Esse homem era David Monroe, e em breve, a noite que começou com humilhação terminaria com justiça. As portas do elevador se fecharam, mas Amélia não pressionou nenhum botão. Ficou ali imóvel, seu reflexo a olhando do metal polido. Seu pulso retumbava em seus ouvidos. O som das vozes e das risadas do andar de cima ainda ressoava fracamente através das paredes. Tudo parecia distante agora, irreal, como se tivesse acabado de testemunhar a vida de outra pessoa desmoronar. Antes que pudesse reagir, as portas se abriram novamente. Ethan entrou, com o rosto tenso de raiva e a gravata ligeiramente desatada. Ele pressionou o botão para o andar de baixo e depois se virou para ela. Amélia, disse com um tom plano e ensaiado. Em que você estava pensando? Ela o olhou lentamente, com os olhos vermelhos, mas firmes. Em que eu estava pensando? Você mentiu para mim. Você disse que trabalharia até tarde, e eu entro e encontro você com ela. Ethan levou os dedos à ponta do nariz e exalou com força. Você não deveria ter vindo. Você me envergonhou na frente de todos. Aquele jantar era importante. Você tem ideia do que estava em jogo? A voz de Amélia falhou ligeiramente. Em jogo? Você se refere à sua imagem, seus negócios, sua preciosa reputação? E quanto a mim, Ethan? E ao nosso bebê? Ele deu um passo mais perto, abaixando a voz como se falasse com uma criança mimada. Você está emotiva. Eu entendo. É normal durante a gravidez, mas uma cena como esta pode arruinar meses de negociações. Sua expressão endureceu. Nem pense em me culpar. Eu não te culpo, respondeu, forçando um sorriso calmo. Você está exagerando. Vanessa é apenas minha diretora de relações públicas. Você sabe como são esses eventos. As pessoas bebem, flertam um pouco. Tudo faz parte do ambiente de trabalho. Amélia olhou para ele incrédula. Você chama isso de trabalho? Ela te beijou, Ethan, na frente de todos, e você não a impediu. Ele deu de ombros com indiferença fingida. Ela se empolgou. Acontece. Eu não queria armar um escândalo. Amélia negou lentamente com a cabeça. Sua voz tremia, mas soava firme. Você não queria armar um escândalo, mas a deixou me humilhar em público. Ethan desviou o olhar, apertando a mandíbula. Você entrou no pior momento. Você não viu o que aconteceu antes. Você sempre tira conclusões apressadas. A risada dela foi seca e amarga. Conclusões? Eu vi mais do que suficiente, e todos os outros também. O elevador parou no saguão. As portas se abriram, mas nenhum se moveu. A luz suave do corredor se derramou entre eles. Amélia deu um passo para fora, mas Ethan segurou seu pulso. Espere,
Temos que conversar em particular. Ela puxou a mão com brusquidão. Tudo o que você fez foi público. Você não tem direito à privacidade agora. Ele suspirou, perdendo a paciência. Você está complicando as coisas mais do que o necessário. Podemos resolver isso. Só temos que controlar a história antes que ela se espalhe. Amélia se virou para ele. Controlar a história. Isso é a única coisa que importa para você, não é? Não a verdade. Não eu. Apenas a sua versão dos fatos. A voz de Ethan se tornou mais dura. Eu faço o que devo fazer. Tenho investidores, acionistas e a imprensa observando cada movimento. Você não entende o que é viver sob essa pressão. Os olhos de Amélia arderam de raiva contida. Pressão? Tente carregar no corpo o filho de um homem que mente toda noite e ainda espera ser admirado. Ele abriu a boca, mas não disse nada. Pela primeira vez naquela noite, ele não tinha uma resposta espirituosa. Amélia respirou fundo e começou a caminhar em direção à saída. Ele a seguiu. No saguão principal, as luzes douradas dos lustres refletiam sobre o mármore. Alguns convidados ainda chegavam para reservas tardias. A anfitriã sorriu gentilmente, sem notar a tempestade que se formava a poucos metros. Ethan a alcançou. Você não pode ir embora assim. As pessoas viram você. Se alguém perguntar, você dirá que foi um mal-entendido. Só isso. Amélia parou e olhou para ele incrédula. Você quer que eu minta por você? Ele baixou a voz. Não é uma mentira. Apenas simplificar as coisas. Emitiremos um comunicado. Algo sobre uma confusão. Passará logo. Ela endireitou os ombros. Você quer dizer que você fará passar, como sempre. Porque eu sei como nos proteger, disse ele. Eu sei como resolver. Você deveria confiar em mim. Amélia deu um passo em direção a ele, tão perto que quase podiam sentir a respiração um do outro. Sua voz foi um sussurro gelado. Você deixou de ser digno de confiança no momento em que a deixou tocar em você. Sua expressão vacilou e depois endureceu. Você não sabe do que está falando. Você esteve distante por meses. Eu precisava de alguém para conversar. Alguém que entendesse o que eu enfrento todos os dias. Ela o olhou, tremendo de descrença. Agora você me culpa? Eu não te culpo, respondeu rápido. Só estou tentando explicar. O casamento é complicado. Você se concentrou no bebê e eu em manter tudo funcionando. Nós nos distanciamos. É só isso. A mão de Amélia foi instintivamente para sua barriga. Nós nos distanciamos porque você soltou minha mão. Ele não disse nada. Seu silêncio foi pior do que qualquer desculpa. Do outro lado do saguão, um botão fingia não ouvir, mas seus olhos o seguiam com discreta compaixão. A tensão no ar era tão espessa que podia ser cortada. Ethan olhou para o relógio com impaciência. Vamos para casa. Conversaremos de manhã, quando você estiver mais calma. A risada de Amélia foi curta, quase um soluço. Calma. Você me humilha na frente de seus investidores e me diz para me acalmar. Você está piorando as coisas, Amélia. Se você me ama, você vai parar antes que a fofoca comece. Sua resposta foi baixa, quase quebrada. Se você me amasse, eu não estaria aqui parada assim. Por alguns segundos, o único som foi o zumbido do ar-condicionado. Finalmente, Ethan desviou o olhar. Sua voz ficou fria. Suba e descanse. Eu vou cuidar de tudo. Ela recuou um passo, com os olhos cheios de algo que ele nunca tinha visto nela. Não era tristeza nem raiva. Era clareza. Você já cuidou de tudo, Ethan. Esse é o problema. Ele tentou tocá-la novamente, mas desta vez ela não permitiu. O manobrista abriu as portas principais, deixando entrar uma rajada de ar noturno. Amélia saiu sem olhar para trás. Lá fora, Beverly Hills brilhava como um sonho em que ela não acreditava mais. As luzes da cidade refletiam nas lágrimas
que ela se recusava a limpar. Atrás dela, Ethan ficou no saguão, vendo-a partir. Endireitou a gravata, recuperando a compostura e ensaiando em sua mente a história que contaria a todos na manhã seguinte. Em sua mente, ele era a vítima de um mal-entendido. Na dela, ele acabara de testemunhar a verdade. E entre essas duas versões da realidade, algo irreversível havia se quebrado. Na noite seguinte, o Aurelia Sky Lounge voltou a brilhar. O escândalo da noite anterior havia sido enterrado sob um silêncio educado. Os investidores ainda compareceram, os garçons ainda sorriam e a música continuava flutuando suavemente sobre o terraço. O dinheiro tinha uma forma particular de apagar o constrangimento, pelo menos para quem se beneficiava dele. Ethan Cole chegou mais cedo do que o habitual, com a mandíbula tensa e o olhar percorrendo o lugar em busca de rostos conhecidos. Parecia tranquilo, mas as linhas finas ao redor de sua boca denunciavam uma noite sem sono. Passou horas reescrevendo a história em sua cabeça, convencendo-se de que o ocorrido não havia sido culpa dele. Vanessa já estava lá, radiante em um vestido prateado que brilhava sob os lustres. Ela o cumprimentou com o mesmo charme calculado que podia desarmar qualquer um que não prestasse atenção suficiente. Sua voz era suave, segura e perfeitamente medida para inspirar admiração. "Ethan", disse ao vê-lo se aproximar. "Você parece melhor hoje. Temi que fosse se esconder depois de ontem à noite." Ele forçou um pequeno sorriso. "Eu não me escondo. Eu cuido das coisas." Vanessa inclinou a cabeça divertida. "Isso é o que eu amo em você. Sempre encontra uma maneira de manter o controle." Controle. A palavra saiu de seus lábios como um desafio. O jantar começou em silêncio. Chegaram pratos de risoto de trufa e salmão selado. As conversas giravam em torno de tendências de mercado, projetos futuros e risadas educadas que escondiam julgamento. Ethan mantinha suas respostas curtas. Notava os olhares, os sussurros que não conseguia distinguir. Vanessa, por outro lado, parecia florescer sob a atenção. Sabia exatamente quando falar, quando tocar seu braço, quando rir de algo que ele dizia. Era uma performance, e ela era a protagonista. No meio da refeição, ela se inclinou para ele. "Você lidou bem com as coisas hoje. Vi o comunicado que seu escritório publicou, mal-entendido pessoal, muito diplomático." Ethan assentiu. Era necessário. Os investidores não querem drama. Ela sorriu, girando sua taça de vinho. "E sua esposa? Está calma agora?" A mandíbula dele se tensionou. "Está em casa. Eu disse para ela descansar." O sorriso de Vanessa se ampliou ligeiramente. "Claro. Ela deve estar exausta. Não é fácil estar na posição dela." Ela disse com aparente inocência, mas o tom tinha uma navalha invisível. Alguns dos convidados notaram e se entreolharam. Uma mulher na outra extremidade da mesa se mexeu incomodada. Ethan percebeu e lançou-lhe um olhar de advertência, mas Vanessa apenas bebeu um gole de vinho, com os olhos brilhando. Quando o garçom se aproximou para reabastecer as taças, Vanessa colocou a mão suavemente sobre a de Ethan. "Nada mais para ele, por favor. Ele tem uma longa noite pela frente." Seu toque se prolongou mais do que o necessário. Os convidados sorriram educadamente, mas o ambiente ficou mais denso. Ethan retirou a mão, fingindo não notar. Quando serviram a sobremesa, a conversa mudou para os próximos eventos beneficentes. Vanessa aproveitou a ocasião para falar novamente, com um tom leve e seguro. "Estou organizando o gala da Fundação Cole para o próximo mês", disse. Ethan pensou que era hora de um rosto novo cuidar da imagem pública. Ethan ficou imóvel por meio segundo. Ele não tinha dito isso. Mas corrigi-la na frente de todos só pioraria as coisas. Então ele sorriu. Vanessa tem sido um grande apoio para a empresa.
Ela olhou ao redor da mesa, desfrutando da atenção. Formamos uma grande equipe. Algumas parcerias simplesmente funcionam melhor do que outras. O significado não se perdeu para ninguém. Um murmúrio percorreu a mesa. O rosto de Ethan permaneceu neutro, mas por dentro sentiu o chão se mover sob seus pés. Nesse exato momento, as portas do elevador se abriram no fundo do salão. Algumas cabeças se viraram. O som suave de saltos ecoou sobre o mármore. Amélia havia chegado. Caminhou devagar, em um vestido azul claro simples. Sua postura era ereta, seu olhar sereno. A dor visível da noite anterior havia desaparecido. Em seu lugar, havia uma calma firme. As conversas cessaram mais uma vez, como se o ar prendesse a respiração. Ethan se levantou imediatamente. Amélia, o que você está fazendo aqui? Ela sorriu levemente. Fui convidada uma vez, lembra? Antes da sua agenda mudar. A taça de Vanessa parou no ar. Sua expressão não mudou, mas algo cintilou em seus olhos. Amélia continuou, com voz tranquila. Eu vim me desculpar por interromper o seu jantar ontem. Eu não sabia que estava entrando em uma reunião de negócios. A ironia de seu tom foi tão sutil que só Vanessa e Ethan sentiram o golpe. Os lábios de Vanessa se curvaram em um sorriso lento. Que generosa! A maioria das mulheres não teria lidado tão bem. Amélia a encarou com calma. A maioria das mulheres não tem que dividir a mesa com a pessoa que as humilhou. O silêncio caiu novamente sobre a mesa. Um garfo tilintou levemente contra um prato. Vanessa se recostou, semicerrando os olhos. Você me interpretou mal. Eu nunca quis humilhar ninguém. Você chegou na pior hora. As coisas pareciam piores do que eram. Amélia assentiu. Você tem razão. Parecia que meu marido tinha esquecido que era casado. Ethan falou rápido. Amélia, chega, não aqui. Ela olhou para ele fixamente. Por que não? Você escolheu este lugar para todo o resto. Ele baixou a voz. Por favor, você está piorando a situação. Sua voz foi um aviso. Não, Ethan. Eu só estou tornando-a visível. O garçom, que segurava uma bandeja por perto, hesitou em se mover. Os convidados olhavam para seus pratos, fingindo não ouvir, mas ninguém conseguia desviar o olhar. Vanessa quebrou o silêncio com uma risada delicada. Talvez todos devêssemos lembrar por que estamos aqui. Negócios e prazer nunca deveriam se misturar. Sempre termina mal. Levantou sua taça novamente. Aos novos projetos. Amélia permaneceu imóvel. Por um instante pareceu que responderia, mas não o fez. Simplesmente se virou, acariciando a barriga com uma mão, e caminhou em direção à saída. Vanessa a seguiu com o olhar, seu sorriso imóvel. O triunfo que havia sentido minutos antes agora se esvaía. Ethan desabou em sua cadeira, com o peso da noite caindo sobre ele. Ao redor da mesa, os convidados começaram a falar novamente, em voz baixa, com cautela, tentando recuperar a normalidade. Mas a ilusão havia se quebrado. Cada palavra de Vanessa soava mais alta, mais afiada. Cada risada parecia forçada. Cada olhar dirigido a Ethan carregava a mesma pergunta silenciosa. Que tipo de homem humilha sua esposa e chama isso de trabalho? O jantar continuou, mas o calor havia desaparecido da sala. E quando Amélia entrou no elevador, viu pela última vez o reflexo da mesa atrás dela nas portas espelhadas. O rosto pálido de Ethan, o sorriso desaparecendo de Vanessa. Foi o suficiente. Por enquanto, o ar noturno fora do Aurelia Sky Lounge era fresco e tranquilo. As risadas e a música do terraço flutuavam fracamente pelo átrio aberto, misturando-se com o suave murmúrio do tráfego da cidade. Beverly Hills brilhava como sempre, mas para Amélia, as luzes pareciam distantes, irreais,
como o palco da vida de outra pessoa. Mal havia chegado à entrada quando Ethan a alcançou. Seus sapatos ecoaram com força sobre o mármore enquanto ele encurtava a distância entre os dois. Amélia, pare, disse com voz baixa, mas firme. Ela não se virou. Não tenho mais nada a dizer. Ethan se colocou à frente dela, bloqueando o caminho para o elevador. Sua postura era rígida, sua expressão cuidadosamente composta, como sempre que se sentia encurralado. Não faremos isso em público. Você virá comigo. Amélia cruzou os braços sobre sua barriga. Eu vou para casa. Você não vai sair assim, replicou com brusquidão. Então, forçando um sorriso, ele baixou o tom. Você está exagerando. Conversaremos em particular, longe de todo este barulho. Seus olhos se ergueram para os dele. Não há barulho, Ethan. Você só está tentando me calar. Um lampejo de raiva se infiltrou por trás de sua fachada calma. Ele deu mais um passo, baixando a voz até torná-la um sussurro. Você acha que pode me humilhar 2 vezes na frente de meus investidores e simplesmente ir embora? Você tem ideia do dano que está causando? Amélia ficou em silêncio, deixando suas palavras flutuarem no ar. Ele tomou esse silêncio por fraqueza, como sempre fazia. Eu construí tudo o que temos. Continuou com um tom medido, quase ensaiado. A casa, os carros, a vida que você leva. Você realmente quer jogar tudo fora por um mal-entendido? Ela negou levemente. Não foi um mal-entendido. Foi uma traição. Traição, repetiu ele com uma risada seca. Você é dramática. Cometi um erro e você está transformando isso em um espetáculo público. Você percebe como isso me faz parecer? Com você, respondeu em voz baixa. Tudo sempre gira em torno de você. Ele exalou com força, perdendo a paciência. Você está emotiva. Você está grávida. Eu entendo, mas você precisa pensar com lógica. Você não pode continuar aparecendo nesses eventos. Você não está ajudando ninguém. A voz de Amélia foi serena, mas gelada. Você quer dizer que não estou ajudando a sua imagem? Ele ignorou o comentário. Você tem que parar com esse comportamento antes que vá longe demais. Eu posso cortar seus cartões, suas contas, tudo, você entende? Amélia piscou lentamente, observando-o. Você cortaria o sustento da sua própria esposa enquanto ela carrega o seu filho? A mandíbula de Ethan se tensionou. Se você continuar agindo assim, sim, você não está acima das consequências. Sua voz se suavizou. Não por medo, mas por clareza. Talvez você tenha razão, mas prefiro ser pobre e livre do que rica e presa sob sua sombra. Isso o fez parar. Pela primeira vez, ele a olhou não como um obstáculo, mas como alguém que estava escapando de seu controle. Ele odiou aquele olhar em seus olhos, o que dizia que ela não o temia mais. Não me teste, Amélia, disse devagar. Você está andando em uma linha perigosa. Ela assentiu levemente. Eu sei, e você não é o único. Uma rajada de vento entrou pelas portas de vidro, levantando a borda de seu vestido. Por um momento, nenhum falou. O som da cidade subia da rua. Ethan quebrou o silêncio. Vá para casa. Descanse. Amanhã você pensará diferente. Amélia respirou fundo e passou por ele. Você tem razão em uma coisa. Amanhã eu pensarei diferente. Só que não do jeito que você espera. Ele se virou, observando-a caminhar em direção ao elevador. As portas se abriram, lançando uma faixa de luz sobre seu rosto. Ela parecia tranquila, quase serena, e isso o assustou mais do que qualquer grito. Amélia, disse em voz baixa, se você for agora, não espere que eu volte para te buscar. Ela hesitou por um instante, seu reflexo ao lado do dele na superfície polida da porta do elevador. Então olhou para ele e respondeu, eu não vou precisar de você. As portas se fecharam entre eles. Ethan ficou sozinho no corredor, com os punhos cerrados e o controle desmoronando pouco a pouco.
Voltou-se para a janela que dava para a cidade, seu reflexo o olhando do vidro. Pela primeira vez, perguntou-se o que os outros veriam se olhassem muito de perto. Atrás dele, o zumbido do elevador desapareceu em silêncio. Dentro, Amélia sentiu seu pulso se estabilizar. O medo que a acompanhara por meses desapareceu. O que tomou seu lugar foi algo mais silencioso e forte, uma promessa para si mesma e para o filho que carregava. Ela não sabia o que aconteceria depois, mas sabia de uma coisa: nunca mais deixaria que ele usasse o poder como uma gaiola. E em algum ponto, sobre a cidade brilhante, uma luz vermelha piscou no canto do corredor. Uma câmera estava gravando cada palavra. O fim de semana seguinte, o Aurelia Sky Lounge voltou a receber os investidores. A cidade brilhava sob o terraço, seu horizonte cintilando na noite californiana. O ar cheirava a dinheiro e a perfume caro. Os garçons, vestidos de branco, moviam-se com precisão, reabastecendo taças e ajustando velas. A música era suave, refinada, quase tranquilizadora. Ethan Cole estava perto do bar, rodeado de clientes e acionistas. Seu sorriso parecia natural, mas era tênue. Sob a superfície, a tensão se marcava em cada linha de seu corpo. Queria que aquela noite reparasse o que a anterior havia destruído. Queria demonstrar que continuava intocável, que ainda era o homem no controle. Vanessa Reed se movia entre a multidão com graça ensaiada. Seu vestido de seda preta brilhava sob as luzes. Ela ria com facilidade, tocava ombros, cumprimentava com charme calculado. Tinha o ar de uma mulher convencida de que já havia vencido. Na outra extremidade do terraço, Amélia Cole estava de pé perto do parapeito. Havia chegado em silêncio, convidada por um dos investidores mais velhos que respeitava sua inteligência e queria sua presença para suavizar tensões. Seu vestido azul claro era simples, sua postura tranquila. No entanto, a sala sentiu sua chegada. As cabeças se viraram, os sussurros se espalharam. Até Ethan anotou. Sua expressão congelou por um instante antes de recuperar o sorriso educado. Vanessa também a viu. Sua risada diminuiu um pouco, embora seu sorriso se mantivesse. Desculpou-se do grupo com elegância e se aproximou de Amélia. Amélia, disse com doçura, eu não esperava te ver aqui. Pensei que estivesse tirando um tempo para descansar. Amélia se virou, com uma expressão impenetrável. Eu fui convidada. Eu não sabia que precisava de permissão. Vanessa soltou uma risadinha, fingindo diversão. Claro que não. Você é família, afinal. Ela deixou a palavra flutuar com ironia. Que encantador que você tenha vindo. Você está bem. Não havia nada amável em seu tom. Alguns convidados próximos fingiram não ouvir, embora estivessem atentos. Ethan se aproximou no momento em que o sorriso de Vanessa se tornou mais afiado. Colocou um braço em volta da cintura de Vanessa. Senhoras, disse com leveza, não transformemos isso em algo que não é. O olhar de Amélia permaneceu fixo nele. Em que, Ethan? Na verdade? Sua mandíbula se tensionou, embora sua voz permanecesse baixa. Este é um evento profissional. Vamos nos comportar de acordo. Vanessa deu um passo à frente, sua voz um pouco mais alta. Ele tem razão. Não gostaríamos que ninguém pensasse que é atenção. Seria tão pouco elegante. Suas palavras provocaram pequenos sorrisos cúmplices em alguns convidados. Amélia manteve a calma. Elegância não disfarça a crueldade, Vanessa. O sorriso de Vanessa não se moveu. Crueldade. Oh, querida, acho que você está interpretando mal. Eu só estava admirando o quão tranquila você parece. A maioria das mulheres já teria deixado a cidade depois do que aconteceu. Os olhos de Ethan se arregalaram, percebendo tarde demais que Vanessa havia cruzado o limite.
Vanessa, chega, sussurrou. Mas ela já tinha o público. Ela levantou a taça e sorriu para os presentes. Ao perdão, disse alegremente. E as mulheres fortes o suficiente para permanecer ao lado de homens poderosos, não importa o quão difícil seja. Alguns convidados hesitaram, sem saber se deveriam se juntar ao brinde. 1 ou 2 bateram suas taças timidamente. O resto permaneceu em silêncio, sentindo o constrangimento que se espalhava pela sala. As mãos de Amélia tremeram levemente. Ela pousou sua taça sobre a mesa antes que caísse. Você não está celebrando o perdão, disse com voz suave. Você está celebrando a humilhação. O sorriso de Vanessa vacilou por um instante. Você deveria relaxar. Todos cometemos erros. Amélia a encarou fixamente. Sim, alguns apenas continuamos cometendo o mesmo. As palavras cortaram como uma faca. O charme de Vanessa se quebrou. A máscara de cortesia caiu. Você não pertence aqui, sussurrou. Você está se ridicularizando. Ah, sim, perguntou Amélia em voz baixa. Ou você tem medo que eles vejam quem você realmente é? Um murmúrio percorreu o grupo de convidados próximos. Ethan tentou intervir, mas sua voz se perdeu na tensão que enchia o ar. Então aconteceu. O sorriso de Vanessa retornou, mas desta vez era gelo puro. Ela pegou sua taça de vinho tinto, girou levemente e, com uma calma deliberada, o derramou sobre o vestido de Amélia. O som do líquido foi mais forte que a música. O vinho escorreu pelo tecido claro, manchando-o como sangue sobre a neve. Um coro de exclamações encheu a sala. Alguém murmurou. Meu Deus! Outra voz sussurrou. Ela está louca? Ethan ficou imóvel. Por um segundo, pareceu que interviria, mas não o fez. Limitou-se a ajustar os punhos de sua camisa, fingindo controle, fingindo que aquilo estava abaixo dele. Amélia não se moveu. Permaneceu perfeitamente quieta, com os olhos fixos no rosto de Vanessa. Sua voz, quando falou, foi serena e firme. Espero que isso tenha feito você se sentir poderosa. Vanessa piscou. O quê? Porque esse é o único tipo de poder que você terá jamais, disse Amélia. O silêncio que se seguiu foi elétrico. No canto do salão, perto do bar, David Monroe observava tudo. Sua mandíbula estava tensa, seus olhos escuros. Ninguém sabia quem ele era. Apenas outro gerente, outro rosto silencioso em um terno. Mas sua mão repousava perto do painel de controle do sistema de segurança, onde uma pequena luz vermelha já piscava. Ele se inclinou para o garçom ao seu lado e murmurou: Guarde essa gravação. Não apague nada esta noite. O garçom assentiu rapidamente. Vanessa compreendeu então que as pessoas a olhavam de outra forma, não com admiração, mas com repulsa. Tentou se recuperar, rindo fracamente. Foi um acidente, minha mão escorregou. Amélia olhou para o vestido arruinado e depois para o marido. Um acidente? Repetiu com voz tranquila. Assim você o chamará. Ethan abriu a boca, mas não disse nada. Todo o evento parecia parado no tempo, cada olhar fixo no casal que havia construído seu império sobre a imagem e agora estava exposto sob os lustres. A banda parou de tocar. Ninguém se moveu. Finalmente, Amélia pegou um guardanapo, secou suavemente seu vestido e disse com voz clara e firme: Aproveitem a noite. Virou-se e caminhou em direção à saída. A multidão se afastou sem dizer uma palavra. Atrás dela, Vanessa permaneceu tremendo, compreendendo que os aplausos que costumava receber haviam se transformado em silêncio. A voz de Ethan cortou o ar, áspera e baixa. Em que você estava pensando? A resposta de Vanessa saiu quebrada. Eu estava te protegendo. Dela. Ele a olhou, compreendendo a verdade tarde demais. Você acabou de destruir nós dois. Do outro lado do salão, David Monroe pressionou um botão no monitor,
salvando a gravação em um arquivo criptografado. A pequena luz vermelha piscou mais uma vez, constante e implacável. Lá fora, a brisa noturna acariciou o rosto de Amélia quando ela entrou no elevador. Seu reflexo nas portas espelhadas era sereno, intacto e decidido. Ao longe, ouviu-se o som de uma taça quebrando no terraço. A função havia terminado. A evidência mal começava. A manhã depois do incidente, o mundo parecia diferente para Amélia. O mesmo sol se levantava sobre Los Angeles, mas a luz parecia mais nítida, mais pura, como se tivesse queimado a névoa que antes nublava sua mente. Ela estava na frente do espelho do banheiro da cobertura, o mesmo que alguma vez refletiu luxo e segurança, e que agora só mostrava a verdade. Seu vestido da noite anterior estava pendurado sobre a banheira. A mancha de vinho tinto havia secado em uma cicatriz opaca. Amélia passou os dedos pela borda do tecido. Estava arruinado, mas ela não sentiu tristeza. Havia cumprido seu propósito. A mancha havia se tornado um símbolo, não de vergonha, mas de despertar. Seu telefone vibrou sobre o balcão. Dezenas de mensagens. Algumas de amigos fingindo preocupação. Outras de blogs de fofoca que já falavam do incidente na cena dos investidores. Ela não respondeu a nenhuma. Quando finalmente saiu do banheiro, Ethan estava sentado na beira da cama, com o telefone colado ao ouvido e dando ordens com voz cortante. Eu não me importo quanto custe. Faça com que eliminem todas as cópias do vídeo. Esse material não deve sair do edifício, entendido? Ele encerrou a ligação e olhou para ela. Você deveria ter ficado de fora. Agora todos estão falando novamente. Amélia olhou para ele sem medo. Você quer dizer que finalmente estão vendo você como você realmente é? Ethan se levantou, ajustando as abotoaduras. Eu estou resolvendo isso. Tenho pessoas que cuidam dessas coisas. Mas eu preciso que você recue. Sem declarações, sem postagens, sem aparições. Eu não sou o seu problema de relações públicas, respondeu em voz baixa. Eu sou sua esposa, ou pelo menos era. Sua expressão endureceu. Não comece de novo. Você está complicando as coisas para ambos. Amélia respirou devagar. Você sempre diz isso como se eu fosse quem causa o dano. Você destruiu nosso casamento, Ethan. Você o fez toda vez que mentiu. Ele soltou uma risada sem alegria. Você não entende. Você nunca entendeu como este mundo funciona. Poder não tem a ver com amor. Trata-se de sobrevivência. Amélia se aproximou até ficar a poucos passos dele. Sua voz foi firme. Você tem razão. Eu não entendia. Eu pensava que o poder deveria proteger, não destruir. Ethan, você fala como uma santa agora, mas você desfruta desta vida tanto quanto eu. Os carros, o pessoal, a casa. Você acha que isso surge do nada? Eu pensei que era construído com trabalho, disse ela. Agora eu sei que era sustentado com medo. Pela primeira vez ele hesitou. Seu tom não era de raiva, mas de certeza. E isso foi o que o assustou. A campainha tocou. Ethan franziu a testa. Fique aqui. Ele foi em direção à entrada e abriu a porta. Vanessa estava lá, com óculos escuros e uma bolsa de grife na mão. O que você está fazendo aqui? Perguntou ele em voz baixa. Ela tirou os óculos, revelando os olhos inchados. Precisamos conversar. Você não responde minhas ligações. Amélia saiu para o corredor. Sua presença paralisou os dois. Você tem muita coragem, disse em voz suave. Os lábios de Vanessa tremeram. Amélia, escuta. Sinto muito por ontem à noite. Eu perdi o controle. Eu estava bêbada, chateada. Você não queria. Amélia a interrompeu. Você quis. Cada palavra, cada gota de vinho. A tentativa de desculpa desmoronou em silêncio. Ethan esfregou as têmporas. Isso não ajuda. Vanessa, você deveria ir. Vanessa olhou para ele com desespero nos olhos. Você vai me deixar sozinha?
Já estão ligando. A mídia, o conselho, dizem que eu sou tóxica. A voz de Ethan foi fria. Você fez isso consigo mesma. Ela piscou. Então é só isso? Você também vai me abandonar? Amélia o observou. Também. Essa palavra diz tudo. Ethan se virou para ela, a frustração transbordando. Você acha que está acima disso? Que ir embora te torna melhor? Você vai perder tudo. O queixo de Amélia se ergueu ligeiramente. Talvez, mas pelo menos eu vou perder nos meus próprios termos. Ele deu um passo à frente, elevando a voz. Não me provoque, Amélia. Você não tem ideia do que eu posso fazer. Sua voz não tremeu. E você não tem ideia do que eu vou fazer. A convicção tranquila em seu tom o deteve. Vanessa olhou para ela, sem saber se ria ou se a temia. Amélia pegou seu telefone da mesa do corredor. Você passou a manhã inteira tentando apagar as provas, disse ela. Mas você deveria saber que as gravações de ontem à noite já foram copiadas. Um amigo se certificou disso. Ethan congelou. Você está mentindo. Ela olhou direto nos olhos dele. Ah, sim. A voz de Vanessa tremeu. Quem as tem? Você saberá em breve, respondeu Amélia. Mas não se preocupe. Não é por vingança. É por responsabilidade. A raiva de Ethan reacendeu. Você acha que pode me ameaçar com um vídeo? Eu não preciso te ameaçar, respondeu. A verdade fará isso por mim. O silêncio se prolongou. Apenas o tic-tac do relógio preenchia o quarto. Finalmente, Amélia recuou, seu rosto sereno. Eu terminei de viver sob suas regras. Eu farei as coisas do meu jeito. A voz de Ethan se tornou um sussurro. Você vai se arrepender. Ela sorriu com tristeza. Não, Ethan, você vai. Amélia se dirigiu à porta. Vanessa fez menção de detê-la, mas Ethan levantou a mão, deixando-a ir. As portas do elevador se abriram. As mesmas que a haviam levado a jantares, galas e humilhações silenciosas. Agora eram sua fuga. Ela entrou, pressionou o botão e olhou para o marido pela última vez antes que as portas se fechassem. No silêncio da descida, Amélia exalou. Seu reflexo nas paredes espelhadas parecia diferente. Seu rosto estava cansado, mas forte. Seus olhos não tinham mais medo. Quando chegou ao saguão, o concierge a cumprimentou com preocupação. Senhora Cole, deseja que eu prepare um carro esta noite? Ela negou com a cabeça. Não, apenas liberdade. Lá fora, o ar cheirava a chuva. As luzes da cidade refletiam sobre o pavimento molhado enquanto ela caminhava, com uma mão sobre a barriga. Lá em cima, Ethan e Vanessa permaneciam em silêncio, assimilando suas palavras. Ela está mentindo, sussurrou Vanessa. Ethan não respondeu. Sua mente girava. Ele se lembrou da fraca luz vermelha no canto do salão, a que ele havia ignorado. A voz de Vanessa falhou. Se esse vídeo sair, acabou. Para nós dois. Ethan olhou pela janela, observando a cidade estendida sob seus pés. Então vamos garantir que não saia. Mas no fundo, ele já sabia que era tarde demais. O poder com que havia construído sua vida estava escapando de suas mãos. E pela primeira vez, Amélia Cole não fazia mais parte de seu império. Ela era algo completamente distinto. Era livre. A luz da manhã inundava o Aurelia Sky Lounge, banhando as mesas vazias e as taças de cristal que ainda cheiravam fracamente a vinho e perfume. A noite da humilhação havia terminado, mas seus ecos continuavam flutuando em cada canto. O pessoal se movia em silêncio, limpando os restos de um desastre do qual lhes havia sido ordenado não falar. David Monroe atravessou o chão de mármore com uma pasta na mão e passos firmes. Para o pessoal, ele era apenas o gerente do restaurante, educado, mas rigoroso, sempre no controle.
Ninguém suspeitava que ele fosse algo mais. Mas naquele dia, sua calma tinha um propósito. Naquele dia, o silêncio não era mais uma opção. Em seu escritório, no fundo do restaurante, os monitores de segurança piscavam. Na tela repetia-se a cena da noite anterior. Vanessa levantando sua taça, o vinho tinto derramando sobre o vestido de Amélia, a sala paralisada pelo choque e Ethan imóvel enquanto tudo acontecia. David a viu novamente, com a mandíbula apertada. Rebobinou o vídeo e o pausou exatamente no momento em que Ethan desviava o olhar. Aí estava. A verdade. A prova. Ele se recostou na cadeira e exalou devagar. O homem que havia destruído a dignidade de sua irmã acreditava que o dinheiro podia apagar qualquer coisa. Mas o dinheiro não podia reescrever o que ficava gravado em uma câmera. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Amélia apareceu na tela. Faça o que você achar certo. David olhou para essas palavras por um longo momento. Então assentiu para si mesmo e se levantou. Naquela tarde, Ethan chegou ao restaurante. Usava óculos de sol e a falsa confiança de um homem acostumado a dominar cada lugar em que entrava. Vanessa o seguia de perto, com um sorriso tenso e o nervosismo escondido atrás de camadas de perfume e elegância. Os investidores já estavam reunidos no salão privado. Haviam convocado uma reunião de emergência, uma que Ethan insistiu em gerenciar pessoalmente. Ele disse a si mesmo que seria simples. Desculpas, explicações, promessas. Ele havia feito isso centenas de vezes. Quando ele entrou, David estava de pé perto da grande tela no final da sala. Ele levantou os olhos com uma expressão tranquila e profissional. Sr. Cole, disse educadamente, obrigado por vir. Estávamos preparando a apresentação para o conselho. Ethan franziu a testa. Que apresentação? David apontou para as cadeiras. Por favor, sente-se. Acho que todos deveriam ver isso antes de continuarmos com a reunião. Ethan hesitou, depois sorriu com arrogância. Certo, mas que seja rápido. Os investidores murmuraram entre si enquanto David ligava o monitor. O vídeo começou a ser reproduzido. O áudio era nítido, a imagem estável. Vanessa rindo, levantando sua taça. Depois veio o momento, o vinho, o silêncio, o espanto. O rosto de Vanessa perdeu toda a cor. Os nós dos dedos de Ethan ficaram brancos sobre o apoio de braço. Desligue isso, ordenou Ethan. David não se moveu. Eu farei, assim que todos virem o que aconteceu depois. Ele deixou o vídeo continuar. A voz de Amélia encheu a sala. Espero que isso tenha feito você se sentir poderosa. As palavras cortaram o ar como cristal. Quando a gravação terminou, o silêncio foi absoluto, quebrado apenas pelo zumbido do projetor. Um dos investidores pigarreou. Isso é muito preocupante, Sr. Cole. Nos disseram que o incidente foi exagerado. Ethan forçou um sorriso sem brilho. Foi um mal-entendido. David o interrompeu com calma. Sua esposa foi agredida neste restaurante, senhor. E o homem que permitiu isso estava bem ali. Ele apontou para a tela. Esse homem era o senhor. Ethan se levantou bruscamente, arrastando a cadeira. Quem você pensa que é? A voz de David se manteve firme. Alguém que acredita em responsabilidade. Ethan perdeu a compostura. Você tem ideia com quem está falando? Eu poderia fazer você ser demitido antes do pôr do sol. David sorriu levemente. Você poderia tentar. Mas antes de fazer isso, talvez devesse saber quem eu sou. Ele tirou da carteira interna de seu paletó uma velha carteira de couro e a abriu lentamente. Mostrou a insígnia da Polícia Militar dos Estados Unidos. David Monroe, ex-oficial, Divisão de Investigações. E mais importante ainda, irmão de Amélia Cole. Um murmúrio percorreu a sala. Vanessa sussurrou. Meu Deus!
O rosto de Ethan ficou pálido. Você estava me gravando? O tom de David endureceu. Você se gravou. Meu trabalho foi garantir que não desaparecesse. Ele se virou para os investidores. Tudo o que viram foi verificado. O material está protegido. Tentar destruí-lo constituiria manipulação de provas. A voz de Ethan subiu. Você não pode fazer isso. Você não tem o direito. Eu tenho todo o direito, disse David com serenidade. E ela também. Ele acenou em direção à porta. Todos os olhares se dirigiram para lá. Amélia entrou na sala. Ela parecia diferente, serena, firme, com uma luz que não vinha de luxo, mas de convicção. Olhou para Ethan sem medo. Olá, Ethan, disse em voz baixa. Eu vim para garantir que você ouvisse isso pessoalmente. Ethan a observou sem palavras. Ela se virou para os investidores. Eu não vim por vingança. Vim porque a verdade merece testemunhas. Dave assentiu levemente, deixando-a falar. O homem que viram naquele vídeo não é apenas meu marido, continuou Amélia. É alguém que construiu um império sobre o silêncio. Cada vez que mentia, cada vez que prejudicava alguém e pagava para que desaparecesse, ele se tornava mais forte. Até ontem à noite. Ontem à noite ele finalmente aprendeu o que é perder o controle. Suas palavras caíram como uma sentença. A voz de Ethan foi um sussurro. Você está me destruindo. Não, respondeu Amélia. Você se destruiu sozinho. Eu só parei de fingir que não via. Vanessa se levantou, com o rosto trêmulo. Por favor, Amélia, você não entende. Eu também fui manipulada. Amélia a interrompeu com suavidade. Você escolheu quem ser. Agora viva com isso. David olhou para os investidores. A reunião terminou. Uma cópia do vídeo já foi enviada às autoridades. Vocês receberão o relatório oficial pela manhã. Ethan avançou furioso. Você não pode me expor assim. David não se incomodou. Você já se expôs sozinho. 2 seguranças apareceram na porta, esperando em silêncio. Ethan olhou ao redor, buscando apoio. Ninguém olhou para ele. O império que ele havia construído com charme e ameaças desmoronava em uma única tarde. Amélia se aproximou dele. Sua voz foi suave, mas definitiva. Você disse uma vez que poder era questão de sobrevivência. Você tinha razão. E agora eu estou sobrevivendo sem você. Ela se virou e saiu, com David ao seu lado. A porta se fechou atrás deles, com um clique silencioso. Por um longo momento, ninguém falou na sala. Então, um dos investidores murmurou o que todos pensavam. Esse foi o fim de Ethan Cole. Na manhã seguinte, a notícia já havia explodido. Todos os principais meios de comunicação traziam a mesma manchete. O bilionário Ethan Cole, envolvido em um escândalo com sua esposa grávida e sua diretora de relações públicas. As imagens do Aurelia Sky Lounge se espalharam pela internet como fogo. Apareciam nos programas matinais, nos canais de negócios e nos sites de fofoca. Eram impossíveis de negar. O vinho se derramando, o silêncio dos presentes e o momento em que Ethan se virou enquanto sua esposa ficava encharcada de humilhação. Ethan via tudo de seu escritório na cobertura que ele um dia chamou de seu reino. A televisão na parede repetia o mesmo clipe várias vezes. Ele havia silenciado o som há horas, mas as legendas bastavam. Cada linha doía mais do que a anterior. Cole sob investigação por conduta inapropriada no trabalho. Investidores suspendem parcerias. As ações da Cole Global caem 40% em uma noite. Seu telefone não parava de tocar. Ligações de advogados, membros do conselho, publicitários, ele ignorou todas. O telefone vibrou até que finalmente caiu da mesa para o chão. Do outro lado do quarto, Vanessa estava de pé perto da janela, com os braços cruzados e a maquiagem borrada.
Não falava há mais de 1 hora. Seu reflexo no vidro parecia pálido, vazio. Dizem que eu nunca mais vou trabalhar, sussurrou ela finalmente. Que nenhuma empresa vai me contratar. Ethan não respondeu. Olhava para o horizonte, a cidade que ele um dia dominou, agora se movendo sem ele. Isto é sua culpa, disse Vanessa com a voz quebrada. Você deveria ter impedido. Você deveria ter controlado isso antes que viesse à luz. Ethan virou a cabeça lentamente. Você derramou o vinho, Vanessa, e você não me impediu, replicou ela. Você apenas ficou aí, como um covarde. Os olhos de Ethan escureceram. Cuidado com o que você diz. Vanessa riu com amargura. O que você vai fazer? Me ameaçar também. Você não pode comprar sua saída desta vez. Ele caminhou em direção a ela com um tom gelado. Você deveria ter sido leal. Vanessa não recuou. Eu deveria ter sido amada, mas você não ama ninguém, nem mesmo a si mesmo. Sua voz falhou, e por um instante uma faísca de compaixão cruzou o olhar de Ethan. Depois desapareceu. Vá embora, disse, antes que eu garanta que você se arrependa de ficar. Vanessa pegou sua bolsa, balançando a cabeça. Você já garantiu isso. Ela passou por ele e saiu sem olhar para trás. A porta se fechou com um estrondo. O eco ficou suspenso no ar. Ethan desabou na cadeira de couro atrás da mesa, agarrando-se aos apoios de braço. Pela primeira vez em anos, ele não tinha ninguém para impressionar, ninguém para mandar. O silêncio pesava como uma pedra. Sua assistente entrou com cautela, segurando uma pasta. Senhor, o conselho convocou uma sessão de emergência. Solicitam sua renúncia. Ethan levantou os olhos com o rosto inexpressivo. E se eu recusar? Ela hesitou. Eles votarão sem o senhor. Ethan soltou uma risada vazia. Então eu os pouparei do esforço. A assistente assentiu em silêncio e deixou os documentos sobre a mesa. Quando ela se virou para sair, ele falou novamente com voz baixa. Ela pediu por isso. A assistente parou. A senhora Cole? Não, ela não pediu nada. Ela apenas disse a verdade. Os olhos de Ethan a seguiram enquanto ela saía. A verdade sempre foi seu maior medo. Ao meio-dia, as câmeras de notícias esperavam do lado de fora do edifício da Cole Global. Os repórteres gritavam perguntas enquanto Ethan atravessava as portas giratórias, escoltado pela segurança. Os flashes pintavam seu rosto com lampejos brancos. Pela primeira vez, ele não sorria. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Amélia estava em uma pequena cafeteria, perto do pier de Santa Mônica. A brisa do oceano se filtrava pelas janelas abertas, trazendo cheiro de sal e café. Ela não usava maquiagem nem joias, apenas tranquilidade. Uma mulher na mesa vizinha sussurrou algo para sua amiga, mostrando a tela do telefone. Amélia não precisou olhar para saber do que se tratava. Podia sentir o peso dos olhares, aquela mistura de compaixão e admiração. Ela também havia se tornado manchete, embora não fosse uma que ela desejasse. Seu telefone voltou a vibrar. Era uma mensagem de David. Está feito. Ele está fora. O conselho aceitou a renúncia dele. Amélia exalou devagar, com o olhar fixo no horizonte. O oceano brilhava dourado sob o sol da tarde. Segundos depois, chegou outra mensagem. As contas dele estão congeladas enquanto durar a investigação. A declaração de Vanessa confirma tudo. Por um momento, Amélia não sentiu nada, nem triunfo nem raiva. Apenas alívio. O tipo de alívio que chega depois de prender a respiração por muito tempo. Um barista se aproximou de sua mesa com um sorriso gentil. Senhora, a senhora deixou isto aqui na semana passada, disse, entregando-lhe um pequeno caderno. Era o diário de gravidez que ela havia esquecido. Ela agradeceu e o abriu. Na primeira página estava a letra de Ethan, escrita meses atrás.
Mal posso esperar para te conhecer, pequeno. Seus olhos pararam nas palavras. Depois ela virou a página e escreveu embaixo: Você conhecerá a força, não a perfeição, não o poder, apenas a verdade. Nesse momento, seu telefone voltou a vibrar, número desconhecido. Ela hesitou um segundo e atendeu. Senhora Cole, disse uma voz. É o oficial Ramírez do Departamento de Polícia de Los Angeles. Entramos em contato a respeito das gravações do incidente no Aurélia. Precisamos do seu depoimento para encerrar a investigação. Seu tom foi sereno. Claro, irei amanhã. Após a ligação, ela olhou novamente para o mar. As ondas avançavam em um ritmo constante, paciente, infinito. Pela primeira vez em meses, sentia que podia respirar com liberdade. Naquela noite, os noticiários anunciaram a renúncia formal de Ethan Cole. Os analistas financeiros a classificaram como o colapso mais rápido de um império corporativo na história recente. As imagens foram reproduzidas uma última vez antes de desaparecerem das manchetes, substituídas por novos escândalos e novas histórias. Mas para quem as tinha visto, a imagem de Amélia de pé, ereta em seu vestido arruinado, não se apagaria facilmente. Em um escritório silencioso, a quilômetros de distância, David observava as notícias em uma pequena televisão. Serviu-se de uma xícara de café e sorriu levemente. A justiça havia chegado, não pela violência, mas pela verdade. Em seu apartamento, Amélia fechou o diário e apoiou a mão sobre a barriga. O bebê deu um pequeno chute, como se sentisse a calma que os envolvia. Ela sussurrou: Já estamos seguros. Lá fora, a cidade brilhava com suas luzes de sempre, sem saber que em algum lugar dentro dela, uma mulher havia recuperado sua voz. E muito acima dessas luzes, em um escritório vazio de poder e prestígio, Ethan Cole sentava-se sozinho na escuridão. A cidade que antes o adorava já não se preocupava com ele. O telefone, que nunca parava de tocar, estava agora em silêncio. O império havia caído, não com um rugido, mas com uma verdade pronunciada em voz baixa pela única pessoa que ele acreditou que nunca se atreveria a desafiá-lo. A primavera chegou em silêncio a Santa Mônica. O oceano se estendia vasto e sereno, com ondas que rolavam em um ritmo lento contra a margem. O mundo parecia mais suave agora. Até a luz do sol parecia mais quente, mais amável, como se tivesse aprendido o nome dela. Amélia Cole estava na varanda de sua pequena casa perto da praia, descalça, com uma xícara de chá nas mãos. O vento levantava mechas de seu cabelo e as acariciava contra seu rosto. Fechou os olhos e escutou o mar. Cada som trazia paz. Cada respiração parecia um novo capítulo. Lá dentro, o monitor do bebê crepitou suavemente. Uma voz pequena, a de seu filho, murmurou em sonhos. Ela sorriu e entrou. A sala estava iluminada, cheia do aroma de lavanda e ar limpo. Na parede pendia uma fotografia emoldurada dela e David, tirada na inauguração da Fundação Refúgio para Mães. A organização havia se tornado algo mais do que um projeto. Era uma promessa cumprida. Afinal, David insistiu que algo bom deveria surgir dos escombros. Usaram parte do dinheiro do acordo do caso Cole Global para financiar abrigos e assistência legal para mulheres que enfrentavam abuso ou controle financeiro. O primeiro centro havia aberto há apenas 2 semanas e já havia famílias encontrando segurança lá. Amélia caminhou até o quarto do bebê e o observou. Seu pequeno peito subia e descia em ritmo tranquilo. Seus minúsculos dedos agarravam a borda de um cobertor azul. Ela se inclinou
e roçou a bochecha dele com o polegar. Seu mundo será diferente, sussurrou, porque você conhecerá um amor que não dói. Seu telefone vibrou na mesinha de cabeceira. Uma mensagem de David. Conferência de imprensa encerrada. Todos os fundos transferidos. Conseguimos. Ela sorriu. Haviam fechado o círculo. O que começou em humilhação terminou em esperança. Naquela tarde, Amélia dirigiu até o novo escritório da fundação, na Ocean Avenue. O edifício era pequeno, mas bonito, pintado em tons creme com a palavra Haben, gravada em prata sobre a porta. No interior, voluntários organizavam caixas com artigos para bebês e documentos legais. Uma jovem mãe preenchia formulários enquanto sua filha brincava em silêncio ao seu lado. Amélia cumprimentou a todos com um sorriso tranquilo. Moveu-se pelos quartos devagar, tocando as paredes como se buscasse se ancorar em algo real. No escritório principal, David revisava alguns papéis. Ao vê-la entrar, levantou os olhos. Você está atrasada, disse com um sorriso zombeteiro. Trânsito, respondeu ela suavemente. Ele largou os documentos. A mídia perguntou por você. Queriam saber se você daria outra entrevista. Ela negou com a cabeça. Não mais câmeras. A história não precisa mais de mim. Só precisa de propósito. David assentiu. Você já disse o suficiente. As imagens, o julgamento, o depoimento, as pessoas viram o que é a verdade. Eles se lembrarão. Por um momento permaneceram em silêncio. O tipo de silêncio que só existe entre aqueles que sobreviveram juntos. Então David falou novamente. Sabe, Amélia, quando você entrou naquele restaurante naquela noite, eu pensei que você se quebraria. Achei que o peso iria te esmagar, mas não o fez. Você se manteve firme. Você mudou tudo. Ele sorriu devidamente. Eu não mudei nada, David. Eu só parei de fingir. Ele a olhou com orgulho tranquilo. Às vezes, é assim que a mudança começa. Naquela tarde, Amélia voltou para casa, enquanto o céu se tingia de ouro sobre o Pacífico. Estacionou o carro e caminhou pela praia, com os pés afundando na areia fresca. As gaivotas gritavam lá em cima e o ar cheirava a sal e liberdade. O oceano a lembrava que a vida sempre avança, mesmo quando deixa ruínas para trás. Ela pensou em Ethan. A última coisa que soubera era que ele havia vendido seus bens restantes e desaparecido dos olhos do público. Alguns diziam que ele havia deixado o país. Outros, que tentava se reconstruir sob outro nome, ela não se importava mais com o que era verdade. Sua ausência bastava. Vanessa também havia desaparecido. Sua carreira se dissolveu no escândalo. Às vezes Amélia se perguntava se ela teria aprendido algo com tudo aquilo. Mas então se lembrava que nem todos enfrentam a verdade do mesmo modo. Alguns fogem dela, outros crescem com ela. Enquanto o sol descia, Amélia sentou-se em um banco desgastado de frente para a água. Abriu seu diário, o mesmo que havia começado durante a gravidez. A última entrada era do dia em que seu filho nasceu. Virou a página e escreveu. Hoje o mundo volta a parecer leve. A dor ainda está aqui, mas não me pertence mais. O passado ainda sussurra, mas já não decide meu futuro. Pensei que justiça significava vingança, mas estava errada. A justiça é paz, e a paz é liberdade. Fechou o diário e olhou o horizonte. A luz se refletia na água como 1000 pequenos milagres. Atrás dela, o vento agitava a grama das dunas, trazendo a risada distante de uma criança de uma casa próxima. Ela sorriu. Dentro da casa, a lâmpada perto da janela acendeu automaticamente, projetando um brilho quente sobre a varanda. Parecia um pequeno farol, guiando-a de volta para casa toda vez que se afastava. Sussurrou para o vento, como se falasse com a mulher que havia sido.
Você conseguiu. As palavras eram simples, mas sagradas. Amélia se virou e caminhou de volta para casa. O céu se tingia de rosa e violeta. Cada onda que chegava à margem quebrava suavemente, como se o próprio mar suspirasse aliviado. Entrou, checou seu filho e beijou sua testa. O bebê se moveu um pouco e voltou a dormir. Antes de apagar a luz, parou perto da janela e olhou para a noite. As luzes da cidade brilhavam ao longe, mas já não a chamavam. Seu mundo estava ali agora, pequeno, tranquilo, real. Pegou seu telefone, abriu a página da Fundação Haven e escreveu uma mensagem curta. Para cada mulher que um dia foi silenciada, que você encontre sua voz. E quando o fizer, que ela te liberte. Em minutos, começaram a aparecer mensagens de gratidão de desconhecidos. Amélia leu as primeiras, depois desligou o telefone e o deixou de lado. A verdade me libertou. O oceano respondeu suavemente através da janela aberta. No final, a história de Amélia Cole não era sobre vingança nem riqueza. Tratava-se de sobrevivência, de dignidade e da força silenciosa que surge quando o medo finalmente se transforma em paz. E enquanto adormecia naquela noite, o som das ondas a levou a um futuro que lhe pertencia por completo.